Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vim trazer para vocês as áreas de atuação do nutricionista. Se você não me conhecia, eu sou nutricionista formada há um pouco mais de 3 anos e eu trago conteúdo aqui no canal desde a época da faculdade, tá? Então tem vlog dos estágios, tem a rotina dos estudos, tem a rotina depois de formada também dentro do consultório e hoje eu atendo em consultório. E neste vídeo eu vim trazer para vocês todas as outras áreas da nutrição além do consultório, porque quando a gente pensa, na faculdade de nutrição, em ser nutricionista, geralmente a gente pensa justamente nessa área de atender os pacientes, mas não é só isso que o nutricionista faz, tá? Tem muitas outras coisas, muitas outras áreas e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. E ó, já quero falar no início também que eu tenho um perfil exclusivo lá no Instagram para estudantes de nutrição, nutricionistas ou se você não tá fazendo ainda faculdade, mas quer muito fazer, que eu falo justamente sobre os bastidores do consultório, tá bom? Então eu te convido a seguir lá o perfil, me manda mensagem me explicando um pouquinho da sua história, que eu te aceito lá para você participar e ter acesso a todas as dicas que eu posto por lá. E vamos pro conteúdo do vídeo. E eu vou dividir para vocês, para ficar mais prático de entenderem, em 5 grandes áreas da nutrição. Sim, temos 5 bem diferentes uma das outras, então você já tem aí 5 profissões bem diferentes, na área de atuação, e dentro de cada uma delas ainda temos especialidades que vão diferir bem uma da outra também. A primeira delas é a nutrição clínica, que é de fato onde a gente pensa no atendimento ao paciente mesmo, então daria pra gente incluir aqui o consultório. Segunda área seria a área de saúde coletiva, que também é um atendimento aos pacientes, mas a gente pensa mais na população no geral. E calma que eu vou dar o exemplo de cada uma delas para vocês. Terceira grande área, unidades de alimentação e nutrição. É a famosa UAN, que a gente chama, Que são restaurantes, enfim, vamos falar também. Quarta grande área, docência, que é você atuar dando aula, ensinando. E a quinta grande área seria na indústria mesmo, na indústria alimentícia. Agora vamos destrinchar essas áreas principais. E ó, eu tô até com o computador aqui do lado e eu vou ler porque são muitas áreas, tá? Então, primeiro vamos falar sobre a área de saúde coletiva. E eu peguei essas áreas de atuação na nossa resolução do nutricionista. É só você colocar no Google áreas de atuação nutricionista. Aparece lá o site do CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, e lá tem todas essas áreas, tá bom? Aí eu vou ler aqui para vocês nessa primeira parte, que é a de saúde coletiva. Nós temos dentro dela, a gestão de políticas públicas e programas em alimentação e nutrição. Então, a gente pode trabalhar justamente nessa gestão das políticas públicas. O que são as políticas públicas? Então, a gente tem, por exemplo, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, precisa ter nutricionistas trabalhando na gestão deste programa, entende? Até lá por trás mesmo, lá nos bastidores. Então, na criação desses programas. Quem que cria? Quem que dá a ideia? Quem que dá realmente a sugestão que, nossa, a gente precisa de um programa para isso daqui, ou a gente precisa gerenciar esse programa, a gente precisa de melhorias nesse programa, tem isso aqui que não tá dando certo. Então, na gestão destas políticas públicas. Em saúde coletiva também temos a educação alimentar e nutricional, então a famosa EAN. O que é essa educação alimentar e nutricional? São nutricionistas que vão trabalhar com a saúde coletiva, como eu falei, que é a população em geral, então na educação. O que seria essa educação? Promover, de fato, eventos que vão estar disponíveis para as pessoas e os nutricionistas estarão lá orientando as informações nutricionais. Então, sabe aqueles eventos que tem assim na cidade, geralmente da prefeitura mesmo, que tem vários nutricionistas, que eles vão fazer ou avaliação física, ou vão promover um evento sobre alimentação saudável, ou sobre alguma área específica, tipo, o evento hoje no posto de saúde sobre nutrição é sobre doença renal, por exemplo, e aí convidam a população, então podemos atuar nessa área também. Ou também tem a nutrição em alimentação escolar. Então lembra lá no comecinho, eu falei saúde coletiva, população, então tem hospitais, tem escolas, tem restaurantes, entendeu? Então tem todos esses específicos. Temos também nutrição em atenção primária e saúde da família e comunidade, que também vai atuar praticamente nos postos de saúde, que é realmente aquele primeiro contato que a pessoa vai ter com a nutrição sem estar precisando dela, por exemplo, em um hospital, uma dieta integral. Não, ele foi lá porque está precisando, o filho está com sobrepeso e está precisando
precisando emagrecer, quais são as orientações? Então tem o nutricionista que vai trabalhar nessa atenção primária à saúde. Temos também algo mais avançado, que é a nutrição clínica em terapia intensiva. Então, de fato, os nutricionistas da área da UTI, então da unidade de tratamento intensivo, que precisa de uma alimentação mais correta, mais balanceada, calculada direitinho, tanto dentro dos hospitais, principalmente. Também temos a nutrição em saúde de povos e comunidades tradicionais, porque aí precisa de fato uma especialização diferenciada para tratar dessa comunidade. E aí, em conjunto, também temos a nutrição em saúde indígena, que é mais específica ainda para os povos indígenas. E finalizando essa grande área aí de saúde coletiva, temos a terapia de nutrição parenteral e enteral, que vai estar principalmente atuando mais nos hospitais, mas também tem nos postos de saúde. Então, por exemplo, o Nutri que o paciente ele não está dentro do hospital, mas ele já recebeu alta, ele vai para casa, só que ele precisa dessa nutrição ainda enteral. Então, aí o nutricionista consegue atuar também. Vai fazer, por exemplo, uma consulta domiciliar, acompanhar e dar as orientações necessárias. Então, ó, já falei um monte e a gente estava só em uma grande área, que era de saúde coletiva. Agora vamos passar para a próxima grande área, que é a área da indústria, que não é tão falada, que são poucos nutricionistas que estão atuando, né, assim, que a gente ouve falar, mas que também tem nutricionista e que eles são muito importantes nessa área. E aí, especificando mais, nós temos o nutricionista atuando no marketing dessas indústrias, porque nesse marketing tem coisas que são permitidas e tem coisas que são proibidas, quando a gente fala de embalagens de produtos alimentícios. E também temos a nutrição na produção de refeições comerciais. Então, trabalhando ali na indústria, a gente tem essa produção de refeições que vão para as empresas, que são comerciais, que são comercializadas. Também temos a nutrição na produção e tecnologia de alimentos e bebidas. Então, sim, nutricionistas desenvolvem produtos, desenvolvem suplementos, por exemplo. Então, também tem um Nutri ali por trás. E, além do marketing, tem o desenvolvimento de rótulos. Tem tanto a parte da embalagem, desenvolvimento de rótulos, tabela nutricional, principalmente, né, quanto a parte do marketing. Então, tudo isso engloba ali a área da indústria, onde o nutricionista vai estar atuando. Agora eu vou falar sobre a terceira área para vocês, que é a nutrição clínica, que foi o que eu falei que é o que a gente mais comenta, né, que é o atendimento de fato ao paciente, que é o que geralmente todo mundo pensa no nutricionista. E aí temos várias especialidades. Por quê? Porque a nutrição é muito difícil a gente se especializar em todas as áreas. E assim, a gente pensa que a gente vai tratar todo mundo de uma forma igual, mas não, a gente precisa se especializar em cada área para conseguir ter o maior detalhe, ter o maior conhecimento sobre cada pessoa ali, sobre cada condição. E aí nós temos vários, e para isso é legal você fazer uma especialização. Então pode ser tanto uma pós-graduação, por quê? Porque quando a gente se forma na faculdade, nós nos formamos o que a gente fala de profissional generalista, ou seja, a gente sabe tratar todas as áreas. Então a gente passa pela indústria, a gente passa pela UAN, a gente passa pela clínica, a gente sabe atender todos os ciclos, né, da vida, então desde gestante até ali o idoso, a gente sai sabendo um pouco de tudo. Mas para essa especialização é interessante você buscar além da faculdade. Então, ou uma pós-graduação, ou também uma residência, que é como se fosse uma pós, né, assim, é uma especialização, só que ela não tem só a teoria, ela tem também a prática. Então é muito interessante, geralmente dura 2 anos, enfim, tem vários vídeos aqui no canal sobre residência, tá? E aí dentro dessa área de nutrição clínica temos várias especialidades. E aí eu vou ler aqui para vocês porque tem bastante mesmo. Ó, temos em cardiologia, que é cuidados com o coração, né? Cuidados paliativos, que é quando aquela pessoa não tem mais um prognóstico de cura de alguma doença. Então, os cuidados paliativos é de fato para trazer a melhor qualidade de vida para o paciente enquanto ele ainda está ali. Temos também a nutrição clínica em endocrinologia e metabologia, que vai trabalhar mais a questão hormonal ali do paciente também. Nutrição clínica em gastroenterologia, que mexe mais com a parte do sistema gastrointestinal, então esôfago, estômago, intestino. Nutrição clínica também em gerontologia, que é mais focado em idosos. Nefrologia, que é mais na parte dos rins, então doenças renais principalmente. Oncologia, que são a parte dos cânceres, né? Nutrição de precisão, essa sinceramente eu não sei como é que funciona na prática, eu nunca vi alguém falando sobre esse tipo aqui, mas tá dentro das áreas de atuação, nutrição em precisão.
Não sei como funciona. Nutrição e alimentos funcionais, que também é um pouco parecido com nutrição e fitoterapia. Então, são alimentos específicos, né? Estuda mais a questão dos compostos bioativos, os fitoterápicos. Inclusive, tem muitos fitoterápicos que nós, nutricionistas, quando a gente se forma, a gente não pode prescrever sem a especialização em nutrição fitoterápica, tá? Então, você precisa, de fato, fazer uma pós para prescrever alguns tipos de fitoterápicos. Se você não sabe o que são fitoterápicos, são como se fossem manipulados, né, tipo remédios que a gente faz mesmo, baseados em plantas. Então, o que a gente chama de remédios medicinais, tá? Então, não é, por exemplo, o chá da folha, por exemplo, a gente pode prescrever, mas um manipulado que tem uma dosagem bem maior, aí a gente já caracteriza como um fitoterápico, e alguns, só quem tem a especialização que consegue, de fato, recomendar. Seguindo aqui na área de nutrição clínica, aí temos nutrição em esportes e exercício físico, que é a nutrição esportiva, né, bastante conhecida aí. Nutrição em estética também, que é uma área que vem crescendo bastante. Nutrição em saúde da mulher, que é onde a gente pensa principalmente em SOP, né, síndrome do ovário policístico, endometriose, questões de menopausa, então também tem uma área específica para isso. Nutrição em saúde mental, ansiedade, e aí tem uma área específica também para isso, tá? Que é a nutrição em transtornos alimentares. Tem a em saúde mental e em transtornos alimentares. E para finalizar essa grande área aí da nutrição clínica, temos a nutrição em vegetarianismo e veganismo, que também é uma área bem abrangente aí, e a nutrição clínica em materno-infantil, que é também uma área que vem crescendo bastante, que vai trabalhar mais aí de gestantes, introdução alimentar, amamentação, então tem todo esse papel aí materno-infantil que também é super importante quando a gente fala de alimentação. Então viram que mesmo dentro de uma área só, vamos colocar ali um exemplo, né, tipo, dentro do consultório, você pode se especializar em várias áreas, ter uma atuação completamente diferente. Por exemplo, quem atende gestantes é completamente diferente de quem atende em cuidados paliativos, por exemplo, em doenças renais, em cardiologia. Nossa, vocês viram que tem muitas áreas aí dentro da nutrição clínica. Uma outra área que já é totalmente diferente é a UAN, então as unidades de alimentação e nutrição, que são basicamente pensa mesmo, uma unidade de alimentação e nutrição. Então, restaurantes, por exemplo, tá? E não falo só restaurante, tipo, na rua ali tem um restaurante. Não. Dentro de um hospital também tem uma cozinha, uma unidade de alimentação e nutrição. Então, também precisa ter um nutricionista ali dentro. E aí, dentro dessa área, né, nós podemos trabalhar, né, atuar como nutricionistas fazendo cardápios, então o cardápio daquela unidade de alimentação e nutrição, fazendo também manual de boas práticas, que são todas as orientações de como que deve ser aquele restaurante, como que deve ser aquela unidade de alimentação e nutrição, como que devem ser orientados e instruídos os profissionais a trabalharem com os alimentos, questão de tem que usar o sapato tal, a estante, a gente vê isso muito na faculdade, né? A estante, ela tem que estar com uma distância ideal ali no estoque, né? Porque não pode estar encostando na parede, porque precisa ter uma ventilação. Então, todos esses detalhes ali, também o nutricionista consegue trabalhar montando esses manuais de boas práticas e os cardápios também, como eu falei. Também temos o nutricionista que a gente chama de RT, que é o responsável técnico daquela UAN, daquela unidade de alimentação e nutrição. Então é como se ele fosse ali o gerente daquela unidade, né? O gerente daquela loja. Então ele é responsável por tudo ali, conferência, de fato os funcionários, é como se ele mandasse ali mesmo e tudo acaba precisando e necessitando da responsabilidade, da aprovação e fica ali com o nutricionista responsável. Também temos a parte de controle de qualidade e segurança dos alimentos, então fazer as amostras, fazer as avaliações, ir naquele local, ir naquele restaurante para avaliar como que tá a segurança, como que tá a qualidade dos alimentos que estão sendo oferecidos, que estão sendo preparados, e também a parte de segurança alimentar e nutricional, que também engloba um pouquinho desse último que eu acabei de falar, mas que tá mais relacionado assim para a segurança da população mesmo, e aí o nutricionista vai atuar orientando e fiscalizando também. Então, mais uma área que tem bastante coisa para fazer ali dentro. E aí a gente chega na última grande área, que é a área de docência. O que significa docência em forma mais prática de falar? É de fato dar aula, então ser professor. E aí nessa grande área é onde é mais importante você ter, por exemplo, um doutorado, um mestrado, porque quando a gente fala dessa parte mais acadêmica, então de faculdades, de pesquisas científicas, esses títulos, né, de mestre, de doutor, eles são muito importantes na hora da contratação. Então, para você dar aula em uma faculdade, não é só
o seu diploma que você vai precisar. Geralmente eles de fato tornam obrigatório você ter pelo menos um mestrado, se você tiver um doutorado, e aí você vai escalando, né? Você vai ganhando mais, você vai aumentando o seu salário. Então, eu tô falando isso porque geralmente me perguntam: ah, Vitória, para atuar em consultório eu preciso fazer um mestrado? Isso não vai fazer muita diferença para você, porque se você estiver trabalhando, né, por conta própria, estiver montando o seu consultório, um mestrado não vai fazer tanta diferença. Porque o que é um mestrado, doutorado? Você vai escolher uma linha de pesquisa e você vai trabalhar nela. Então, é uma coisa específica. É muito mais interessante você fazer, por exemplo, uma pós-graduação dentro da área que você vai trabalhar. Então, você falou lá, Vitória, nutrição clínica em gerontologia, que são dos idosos. E aí eu vou me especializar, eu quero fazer uma pós-graduação de fato nessa área para eu conseguir atender melhor os meus pacientes. Isso vai te trazer mais teoria, mais prática, mais formas de você conseguir lidar e melhorar ali a qualidade de vida do seu paciente através da nutrição. Fazer um mestrado vai te ajudar? Claro que vai te ajudar, mas não é muito importante dentro de um consultório. Mas para a docência já é assim quase que obrigatório, é essencial, é imprescindível que você faça. Entende? Então, finalizando aí essas 5 grandes áreas, vocês podem perceber que tem muita coisa para o nutricionista fazer. Não é só consultório, tá? E você pode se identificar com muitas delas e às vezes até no início da faculdade você acha que você vai fazer alguma coisa e você termina a faculdade fazendo outra. Tipo, eu gostei muito mais dessa área aqui que eu pensei que eu nunca ia fazer, ou até na prática mesmo. E eu sou um exemplo disso. Então, eu finalizei a faculdade pensando que eu ia atender na área de materno infantil, que é uma área que eu ainda gosto bastante, mas na prática eu fui migrando. E hoje eu atendo muito mais a questão clínica mesmo, né? E comportamental, que inclusive eu faço após agora nessa área de clínica e comportamental. Então, emagrecimento, hipertrofia, principalmente, as nossas doenças crônicas mais comuns aí. Então, tem isso. Às vezes você escolhe uma área e você vai para outra, ou às vezes você sempre, nossa, eu sempre quis essa daqui, e às vezes você ouviu agora uma área que você nem sabia que existia e você ficou super interessado. Então, nutrição, gente, realmente ela é muito abrangente. Tem vários locais para você atuar. Então, se nutricionista é o que você sempre quis ser, mas nem sabia desse tanto de área que você poderia trabalhar, agora eu te dei um leque muito grande. Assim, a alimentação é algo que ela tá em todo lugar. A gente come todos os dias, a gente precisa comer todos os dias, precisa ter uma unidade de alimentação e nutrição em todos os locais, não tem como fugir da nutrição. Então, de fato, a gente está em todos os lugares mesmo. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco mais a sua mente de onde que você pode trabalhar, de onde que você pode atuar e desmistificar um pouco essa questão que, nutricionista só atende um consultório ou em restaurante. Tem muitas áreas, como vocês puderam ver aí ao longo desse vídeo. Agora eu quero que você me conte qual é a área que você mais gosta, que você tem mais afinidade. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver qual é a área que vai ganhar de popularidade aqui entre vocês. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que não te custa nada e ajuda bastante a eu trazer mais conteúdos para vocês e aparecer mais esse tipo de conteúdo para você aqui no YouTube. Se inscreve no canal se não é inscrito, me acompanha lá no Instagram também. Como eu falei, tem um perfil exclusivo só para bastidores do consultório de nutrição, então já vai lá me seguir. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!